Criado para facilitar a autocura, apresenta Conversando com Florescendo Ser. Apresentação Dan Santos, Nivanda Maria e Otoniel Siqueira. Boa tarde Brasil, boa tarde São Paulo, boa tarde mundo. Hoje nós temos aqui um dia recheado no nosso Conversando com o Florescendo Ser. Temos 2 horários hoje, um ao meio-dia, outro às 20 horas e 30 minutos. Tudo aqui na nossa fanpage do Facebook. Já estamos na quinta-feira, dia 5 de novembro de 2020. Está chegando o Natal, gente. Se preparem para aquele Natal afastado, aquele Natal de longe, aquele abraço em você, assim, ó, muito apertado, e o outro sente do outro lado, beleza? Agora são 12 horas e 2 minutos. Nessa live nós vamos voltar a falar hoje sobre saúde mental na pandemia e as suas consequências. Bom, eu sou o Otoniel Siqueira, um bom dia para vocês. Temos aqui também a Nivanda Maria. Bom dia, Nivanda. Olá, bom dia, sejam bem-vindos e bem-vindas. E também o Dan Santos. Bom dia, Dan. Bom dia, uma ótima quinta-feira para todo mundo. Vamos lá. Nós 3 aqui formamos o Florescendo Ser, um aconchegante espaço criado para facilitar a autocura. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Vocês podem mandar as suas perguntas e comentários e falar com a gente aqui através do chat no Facebook. Compartilhe essa live com seus conhecidos e também pode conhecer nossos outros canais e contatos no link que eu vou deixar já aqui no chat. Lá vocês encontram todos os nossos contatos, links das redes sociais e cursos oferecidos pelo Florescendo Ser. Quer saber de curso do Florescendo Ser? Hoje à noite, às 20h30, a gente vai falar sobre isso. Fique ligado que logo mais a gente dá a dica. Bom, vamos lá? Nivanda vai apresentar a convidada de hoje. Pois é, quero dizer uma coisa super importante, que quando a gente fala para compartilhar, é que eu acho que a gente está vivendo um momento tão importante, né, na nossa vida, com uma sociedade de informação, informatização, muito fake news, muita coisa. Então, a gente fala como seria compartilhar o conhecimento. Fica a dica, né? Mas hoje, eu vou dizer que é uma delícia, porque, na verdade, é nosso segundo encontro. A gente tem um esquenta que acontece um pouco antes, e a primeira coisa que eu disse à nossa convidada foi assim: que delícia ter você de novo. E já temos aqui, ó, já arrasta uma galera, né? Luciana Lima dando bom dia, Aldi Lima, Mariana Milaré de Campos, aqui, ó, saudades, professora Fernanda Armani, enfim, a galera... Pronto, a Daniel já anunciou. O bom dela... O bom dela é que ela traz a claque, né? Ela é professora, doutora em ciências e apaixonada por neurociência. Com vocês, a Fernanda Armani. Ah, que bonitinho! Ela chegou! Oiê, bom dia! Bom dia! Bom dia! Ô, Fernanda, que delícia! Fê, fala um pouquinho pra gente. A gente também fala muito sobre essa coisa do comportamento humano e tudo mais. Essa coisa do mundo fantástico que é a neurociência. Um universo tão gigante, com tantos mistérios, não é? Então, mas fala um pouquinho para a gente, antes da gente começar, sobre a sua trajetória acadêmica, a sua atuação, seus interesses. Vamos lá. Legal, gente. Bom dia, que gostoso estar aqui pela segunda vez.
super em família. Super em Família casa. É isso aí. querida, queridos todos. Então, bom dia, Mitch, Anite, o Totô, bonitinhos. Bom dia para os meus aluninhos, que eu sei Tem que eu uma galera disparei. chegando aqui, ó. Chay Vieira, Eu disparei um Tainá pouco. Vilotti, Eles Joyce são muito, Nascimento. eles são muito fofinhos, gente. Eles são muito fofinhos. Ó, Então, a melhor queria... professora do mundo. Tá vendo? muito, falei no começo, hoje estamos para o mundo, então é isso. Fofinhos demais. Queria Mudou mandar a um hora beijo. do almoço. Eu queria mandar um beijo carinhoso, porque é muito gostoso mesmo esse carinho que eu recebo todo dos meus alunos, que são muito fofos. A minha trajetória é um pouco baseada nesse carinho e nesse afeto todo também, né? Que eu sempre gostei muito de biologia, acabei fazendo biologia, mas sempre com uma área, assim, voltada para o comportamento humano. Na verdade, dentro da biologia, eu sempre já fui gostando muito mais da biologia humana, gostava das matérias que hoje em dia eu dou aula, né? Anatomia, fisiologia. Mas aí eu acabei graduando na biologia, e eu acho que talvez a minha formação mais relevante foi no pós, né? Na pós-graduação, que eu fui fazer psicobiologia. Foi aí que eu fui direcionar bastante meu entendimento para estudo do comportamento. E aí que entra com a interface da neurociência, né? Porque o comportamento, a gente tem todas as esferas do comportamento social, tem muita gente falando agora da esfera espiritual do comportamento, né? Tem sido muito discutido a inclusão de uma esfera psicológica, social, biológica, que seria mais a minha área, o que está acontecendo no organismo para expressar aquele comportamento. E tem muita gente discutindo até agora o nível espiritual, assim, uma esfera de como cada indivíduo se conecta com uma coisa entendida como uma força maior, uma crença, né? Então, a minha área foi muito para estudar comportamento pelo viés da biologia. E aí, professora, né, desses belezinha tudo, fofos, do curso de psicologia, fui professora em Jacareí, estou professora em São Paulo, então, amo ser professora, amo a neurociência, feliz da vida nesse sentido. Que legal, Fê, que bacana. Ô, Fê, vamos recapitular um pouquinho sobre as definições de saúde e saúde mental? A gente conversou um pouquinho disso na última live, né? Pois na primeira live a gente falou para a gente conversar, né? Tentar entender o que está acontecendo, principalmente fazendo esse recorte da pandemia, mas para a gente conseguir compreender o que é saúde mental, primeiro a gente tem que passar a entender o que é uma esfera da saúde. Então, há 2 semanas atrás, no nosso primeiro encontro, eu tinha falado que até a Organização Mundial da Saúde mudou um pouco a definição, que a saúde de definição era muito em um contexto pós-guerra, então era muito num contexto de saúde ser ausência de doenças. E isso, hoje em dia, já foi modificado, a gente entende que não basta você não ter doenças, você precisa ter um equilíbrio harmônico, né, de interações com o seu corpo, com o ambiente, com os seus pensamentos, com as suas emoções. Então, hoje já ampliou bastante o que a gente entende sobre saúde, entendendo muito como uma harmonia do indivíduo nas suas relações, tanto do ambiente externo como interno, né? Internamente também é importante a gente encontrar algum momento de equilíbrio. E saúde mental estaria muito relacionado a esse equilíbrio, mais relacionado ao que a gente entende sobre o nível mental. É difícil discutir o que é mente, é super difícil discutir o que é mente, mas seria uma coisa mais relacionada a um funcionamento de sistema nervoso, a como que a gente
mentalmente está naquele momento, se a gente está com comportamentos saudáveis, pensamentos saudáveis e emoções saudáveis. Quando começa a acontecer que o indivíduo começa a perceber algum prejuízo, algum sofrimento, alguma mudança de pensamento, de emoção ou de comportamento, de repente, seja interessante prestar atenção se isso não está caminhando para alguma doença mental. Então, acho que tentando recapitular um pouquinho, seria pensando em saúde mental e o quanto isso pode desencadear em algum transtorno, a gente entende como tentar atingir essa relação harmoniosa com o ambiente e consigo mesmo, né? Um termo mais amplo, assim. Mais no geral, né? Fê, como eu falei no começo, a gente já está no dia 5 de novembro, né? E ainda estamos em pandemia, não só em São Paulo, não só na sua casa, mas no mundo inteiro, né? Você teria, por acaso, alguns dados atuais para compartilhar com a gente, assim, de como é que estão as coisas, né? Principais dados epidemiológicos, enfim, dentro da sua área. Então, é muito interessante o quanto assim, no começo a gente tinha uma ideia do que ia acontecer, mas uma ideia muito rasa, porque era tudo muita novidade. Então, no começo, a gente, entendendo que era uma transmissão possivelmente feita por vírus, de rápida transmissão, igual o vírus da gripe. Nossa, eu que fiz microbiologia, quem tinha até uma ideia um pouco mais ampliada do que podia acontecer, foi enlouquecedor o começo, porque a gente não tinha ideia, aquela coisa de chegar em casa e tomar banho e lava as compras, e lava o álcool gel que lavou as compras, e lava o álcool do álcool gel, porque daí você vai pegando nas coisas e vai lavando as coisas, e daí a gente passou por essa fase muito aflitiva no começo, né, da pandemia. E foi interessante porque, inicialmente, os principais sintomas que as pessoas, que era muito focado, hoje em dia a gente até tira um baratinho disso, né? Mas era muito focado na tal da febre e dificuldade respiratória. Porque o SARS-CoV-2, que é realmente o vírus que o SARS-CoV-2, que é o vírus responsável pela Covid, ele, inicialmente, a gente identificava como um vírus respiratório, então causando prejuízo, dificuldade de respiração, muito associado com febre, que é uma resposta do seu organismo de que alguma coisa está errado. Quando a gente tem febre, é uma tentativa, é um processo inflamatório, né? Mas é uma tentativa do seu organismo falar, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, é melhor você prestar atenção. E a gente foi vendo ao longo do tempo que não são os sintomas, claro, né? O sintoma respiratório, sim, de dificuldade de respiração, principalmente uma dificuldade aguda, né? Mas a gente foi percebendo, por exemplo, perda de paladar e olfato, que é uma coisa que no começo ninguém falava. E aí, ao longo do tempo, eu tive até, não sei se ele está assistindo, meu amigo André, eu tive até o caso do André, que pegou Covid, e aí ele me ligava, estava bem, assintomático, não assintomático, porque ele tinha esse sintoma de perda de olfato e paladar, mas era uma coisa que a gente não esperava inicialmente acontecer. Então, a gente aprendeu muito ao longo do decurso, né, da pandemia. O que foi muito interessante, que a gente foi aprendendo não só sobre sistema respiratório, os tratamentos ganharam eficácia, né? Então, parece que a ajuda de alguns corticoides, enfim, de alguns tratamentos durante essa fase mais aguda, né? Parece que tem feito uma melhora, enfim. Mas hoje a gente já tem um tempo de pandemia suficiente para entender algumas coisas e pensar
também em prejuízos que possam ou não permanecer. Eu acho que isso que está sendo, nesse momento, desgastante. Porque tem gente que está apresentando sintomas residuais, né? Cansaço, fadiga, confusão mental. Tem gente que está apresentando esses sintomas residuais 60 dias depois da infecção. Então, assim, bastante tempo depois, né? E tem gente que não sente nada, né? Por exemplo, a Vivian está falando aqui, olha, eu não tive perda de paladar, nem de olfato, fui 100% assintomática. Pode acontecer. A Vivian Gatinha foi minha aluna bonitinha, tinha aula comigo do hospital. Ela vai lembrar, tadinha. Pro, tô no hospital, se minha conexão cair, não liga. Tadinha. Sim, existe essa coisa do assintomático, Vivian, não é para te assustar, tá, meu amor? Tudo certo na sua vida, tá? Mas o assintomático não necessariamente significa que nada aconteceu. Significa que nada aconteceu para provocar aquele sintoma explícito, né? Aquele que a gente vê. Então, de repente, febre, suor, tremedeira, enfim, qualquer coisa que a gente perceba. Mas existem pessoas... Ai, Vivian, fecha o ouvido, vai, nem... Mas existem pessoas que, pós-infecção, fizeram alguns exames que relataram algumas sequelas que estavam passando desapercebidas, assim. Olha ela aqui, ó, falando. 2 meses, depois tem agora resistência a medicamentos. Sempre sobra alguma coisa, né? É difícil, porque ele é um vírus, e aí vai entrando um pouco mais na minha área. Até um tempo atrás, a gente sabia que chegava ao cérebro, mas a gente não sabia se chegava por vaso sanguíneo, então o vírus entrava na corrente do sangue até o cérebro, ou se ele realmente entrava em célula do cérebro. E aí, infelizmente, agora a gente sabe que ele entra na célula mesmo, no caso, né? O vírus é um negócio muito louco, na biologia é uma grande questão, porque ele não pode ser considerado vivo. Ele não é um ser vivo. Aí é muito difícil, é uma questão. É muito louco, né, gente? É uma coisa assim, seria um conjunto de moléculas. Então, imagina que o vírus... Ele não pode ser classificado como uma célula, que é a primeira característica ele não tem todos os componentes de célula. Ele não tem citoplasma, por exemplo, ele não tem membrana, ele tem um envelope, mas ele tem material genético. Ele tem o tal do DNA ou o RNA que ele passa a informação dele. E qual que é a sacada do vírus? Ele é um hospedeiro, ele é necessariamente um hospedeiro, ele entra na célula e ele usa tudo que a célula tem para reproduzir o material genético dele. E replicar. Ele é. A minha mãe brinca, ela fala que a próxima vida ela quer vir vírus, porque ele é muito, na verdade, bem-sucedido no que ele faz. Ele fica lá de boa no ambiente. Você passou a mão, levou no nariz, ele entra na sua célula e usa toda a sua energia, toda a sua maquinaria celular para produzir as informações dele. E a gente sabe que, infelizmente, o corona, ele entra principalmente, não em neurônio, mas ele entra principalmente em um outro grupo de células. É muito interessante quando a gente fala em cérebro. Primeiro que quando a gente fala em sistema nervoso, a gente só pensa em cérebro. Ninguém pensa que quando você está encostando na sua própria mão, é sistema nervoso isso aqui, gente. É sensorial. É sistema nervoso. Você está sentindo porque você está encostando, está subindo. Você imagina o sistema nervoso, cérebro. Aqui, né? A gente imagina a cabeça, aqui, né? Cabeça. O pescoço aqui, o trapézio, aqui, o meu sistema nervoso está tenso. Cabeça. Então, primeiro que... E quando a gente pensa em sistema nervoso, a gente já pensa em cérebro. E quando a gente... Que nem é um cara... Aí, aluninhos, que nem é o cara que manda bater coração e respirar.
Então, tem um outro cara lá perto muito importante, tanto quanto o cérebro, o tronco encefálico maravilhoso, que ninguém nem dá bola pro cara, ninguém nem conhece o nome do fulano. Mas aí a gente já reduz no cérebro, e quando a gente pensa no cérebro, a gente pensa geralmente em neurônio. A gente acha que neurônio é o único tipo de célula que tem no cérebro. E neurônio, eu brinco com os aluninhos que neurônio é Beyoncé, é tipo diva, mas existe toda a equipe, todo o staff do neurônio, tem a maquiadora do neurônio, tem o iFood do neurônio, tem a galera que leva, tem toda uma equipe em volta, que são células da glia. E é uma das principais células da glia, a que a gente tem mais abundante no cérebro, aliás, o astrócito, que o coronavírus interfere. E ele interfere em levar alimento para o neurônio. E morre neurônio, às vezes. Então, a gente está tendo sequelas, assim, de sistema nervoso pela entrada direta do vírus, replicação do material dele, e morte de células. E aí, depende do lugar que morre célula, pode causar um monte de sintomas. Um dos mais relatados, por exemplo, foi o início de transtorno de ansiedade. E aí eu acho que o próprio ambiente que a gente está vivendo favorece muito isso. Além de você, né? Além de você ter um comprometimento causado pelo vírus em sistema nervoso, você está... Imagina, eu fico pensando o quanto é impactante para alguém alguns meses atrás, agora já está um pouco menos alarmante, mas imagina uma pessoa em abril, você está com coronavírus. Imagina esse autoconhecimento, né, tia? Imagina essa realização, tipo, gente, eu tô com um vírus que tá matando uma galera. Todos esses comportamentos de limpeza também, incitando muito, sendo muito ansiogênicos, né? Porque a gente faz uma brincadeira na microbiologia para tentar imitar vírus, que a gente passa purpurina na mão, põe purpurina na mão e leva a sua vida normal. Vai beber uma água, vai cumprimentar um amigo. Gente, eu nem preciso contar, né? Não precisa. A casa toda vira um carnaval. Entende? Que os bloquinhos... adolescente sabe o que é purpurina pós-carnaval. Menino, no Natal você está tentando limpar ainda. O glitter dos bloquinhos de carnaval tá aqui ainda, né? Fica o negócio. Então, você vai passando com muita facilidade. Pessoas, por exemplo, que tem um tipo de transtorno de ansiedade, que é o TOC, né? O transtorno obsessivo compulsivo, que já existe uma inclinação, um dos tipos, já existe um toque por limpeza. Eu tenho muita preocupação com essas pessoas, porque o momento é muito ansiogênico e alimenta muito, assim, eu tenho que limpar tudo, eu tenho que limpar a pia, não, eu tenho que limpar a esponja que limpa a pia, não, eu tenho que limpar o rodo que limpa a esponja, que limpa a pia, encostei na maçaneta, limpa a maçaneta, mas fui pegar o pano que daí encostei na... É sem fim. Então, a gente tá... Eu acho que tem uma coisa, Fê, que eu acho que é bem importante, que além de tudo isso, a gente ainda tem todos esses estímulos externos, né, pela mídia, os fake news e todos esse monte de opiniões contraditórias, né, que acabam realmente despertando uma ansiedade muito maior. Tem uma pergunta aqui, deve ser uma aluna sua, dizendo o que é que você acha da vacina. Deixa eu pegar ela aqui. Alcinda Ponce. Amores da vida. Eu sou bióloga, né? Para mim, assim, é muito louco, porque eu estudei em um momento que algumas coisas a gente já tinha passado por coisas do tipo revolução da vacina, a Alcinda fofa, minha aluninha também. Eu já tinha passado por coisas, já tinha acontecido, né? Muito antes de eu nascer e tudo mais. Eu vim num momento que tinham algumas coisas que já eram pré-estabelecidas e era dali para frente. A vacina,
eu tive a sorte, né, de estudar em bons colégios, tudo mais. Gente, eu estudo mecanismo de vacina desde que eu tenho 13 anos de idade, desde 7ª série. Então, assim, biologicamente, eu confio muito na vacina. Tirando o fator biológico de imunização, eu confio muito no Brasil, que é um dos melhores países para a campanha vacinal. A gente esquece, a gente acha que a gente é muito submundo, né? A gente acha que a gente é muito capacho de outras nações, mas a gente tem uma área de campanha vacinal muito maravilhosa. Só que aí começam essas coisas de teorias da conspiração, então será que a Terra é redonda? A gente até conversou um pouco sobre isso semana passada. A impressão que eu tenho é que, gente, não, isso já foi discutido, é daqui para frente. Tipo, nada de voltar para 1400, nada de voltar não, tá? Só para penicilina, né? Porque, gente, não. Então, assim, confio na vacina. As coisas que estão acontecendo, por exemplo, ganhou muita repercussão a morte daquele médico que foi voluntário e tomou a vacina. Gente, primeiro que eu não tenho total certeza, né? A gente não pode abrir um estudo clínico desse jeito e falar, ó, ganhou a vacina e morreu. Não ganhou a vacina e morreu. A gente não pode identificar qual era o grupo que ele estava, né? Mas não sei se é verdade, não fui conferir exatamente, mas parece que ele fazia parte de um grupo placebo. Então, que a morte dele não esteve relacionada com o uso da vacina. Independente disso, se foi relacionada ao uso da vacina, eu sinto dizer para todos, gente, que a evolução do desenvolvimento de uma vacina, ele contempla isso, infelizmente. Para esse estágio, né? Ele contempla isso. Só que a gente está tendo que fazer coisa que a gente demoraria 5 anos, a gente está tendo que fazer em 8 meses. E olhe lá, né? Então, está tendo que reduzir alguns limiares até o nível mínimo, tipo, quanto de eficácia a gente vai propor? O quanto de segurança a gente vai propor? Só que você não pode também, né, achatar isso a um nível de colocar muita gente em risco. Mas, infelizmente, a verdade é que a gente está tendo uma politização muito forte de questões que são bioquímicas, biológicas. E se a vacina vier da China, eu não vou estar querendo. E se a vacina... Então, assim, é muito difícil. Eu acho que isso é muito agravado pelo atual governo que a gente está. Que vontade de ter um professor doutor, viu, Haddad? Um beijo, tá? Maravilhoso. Que vontade de ter um professor doutor nessa hora gerenciando a gente nesse momento de pandemia. Olhando para o SUS, porque a nossa campanha vacinal só atinge a capilaridade que atinge por causa do SUS. As pessoas não levam em consideração o SUS. Porque as pessoas que deveriam apoiar o SUS não são aquelas que fazem uso do SUS. Muitas vezes. Às vezes descobre que tem tratamentos, gente, caríssimos, que são feitos pelo SUS, que são feitos e saiu, explodiu um pouco, que também é um pouco do movimento desse atual governo, surgiu um pouco a ideia de repente, o ministro da Economia fazer uma flexibilização de leis que permitiriam a privatização do SUS. Saiu, acho que semana passada. Gente, vocês não têm ideia o buraco que a gente vai se meter. Tem até uma campanha rodando contra a privatização, né? Nós estamos trabalhando nisso também. Mas eles fazem esse movimento para frente, aí depois não foi bem isso que eu disse, eles testam essa elasticidade, né, da população. Joga uma coisa aqui, aí vai fazendo outra ali escondido. Mas se a gente entrar nesse rolê de privatização do SUS, a gente está perdido. A gente vai entrar num sistema de saúde muito parecido com os Estados Unidos, que você paga 200 mil reais por causa de uma
Ah, mas aí você entra numa briga se era uma doença pré-existente, antes de você fazer o plano, aí você tem que provar que não. A gente vai entrar em um colapso em um país continental como o Brasil. Então, gente, se eu não preciso falar, né? Mas para as pessoas que eu amo, para minha família, toma vacina. Por favor. Até mesmo porque, meu amor, não é bem uma escolha individual, né? Se você não tomar vacina, você pode infectar o coleguinha que não pôde tomar vacina, por exemplo. Então, a gente tem que ampliar um pouco também para o que pode ser uma escolha individual ou coletiva, né? Exatamente. Mas eu sou pró-vacina, gente. Não... Muito difícil para mim ir contra isso, Ô, Fê, a gente tinha conversado um pouco sobre... Eu não sei se você vai falar mais sobre os achados de prejuízos no sistema nervoso, que você tinha uma fotinha aqui da outra vez, a gente nem conseguiu mostrar. Pode... Se vocês quiserem projetar, a gente pode falar um pouquinho. Algumas coisas eu já cheguei a comentar de leve. Foi muito interessante, porque esse estudo é um estudo, esse exatamente, tá? Esse recorte, essa imagem, porque foi um estudo muito grande, mas esse estudo foi exatamente na semana que a gente... Foi uma semana antes da nossa live. Ele saiu, então, em meados de outubro, não faz nem um mês. E foi um estudo muito grande, o pessoal da Unicamp, o pessoal da Medicina de Ribeirão, da USP, alguns outros institutos. Então, ele envolveu várias fases. E esse, especificamente, da Unicamp, ele está mostrando... Essa neuroimagem que a gente está vendo é uma ressonância magnética, né? E o que ele está mostrando, principalmente as áreas em amarelinho, então aqui embaixo em amarelinho, ali do lado em amarelinho, são áreas em que a quantidade de neurônios, isso aí mesmo, são áreas que a quantidade de células nervosas, né? De neurônios e células da glia, elas morreram, tá menor. A gente vê pela espessura dessa substância cinzenta, né, que é muito núcleo de célula. Então, a gente vê pela espessura do córtex que pessoas que tiveram coronavírus, esse estudo foi feito com 86 pacientes que testaram positivo, fizeram o teste de PCR, e áreas menores corticais. Então, isso significa que teve morte de neurônio, que teve atrofia de célula, e isso pode estar relacionado, por exemplo, a essas áreas muito importantes aqui. Essa área nossa é muito importante, gente, essa perto da orelha. Tem muita estrutura de memória, de aprendizagem, de linguagem. Logo atrás da orelha aqui. O lobo temporal, as têmporas mesmo, aqui. Vamos mostrar assim, aqui, né? A Fernanda. Aqui do lado meio, Mi, ó. As têmporas, assim, ó. Parte da frente. Essa parte aqui, gente... Bom, todas, né? Eu sou fã de todas, mas... E aí tem algumas áreas que estão com menos célula nessas regiões. E tiveram alguns desdobramentos esse estudo. Teve uma galera identificando áreas relacionadas, por exemplo, a controle de humor. Então, pessoas que apresentaram depressão em consequência do Covid. E aí eu penso também, não tem como descolar o ambiente dessa pessoa, né? O quanto deve ter sido estressante. Enfim, passar pela Covid, fazer exame de neuroimagem, foram voluntários, né? Então, você tá lá, olha, você se incomoda da gente fazer um exame para verificar o que a Covid está fazendo? É difícil, né, gente? Imagina você... É muito bonito, mas imagina você virar e falar, então, tudo bem, a favor da ciência, pode olhar meu cérebro, contar tudo o que está acontecendo. É difícil, né? Então, muitas pessoas apresentaram dor de cabeça como principal sintoma, acho que mais de 40% desse estudo específico, fadiga, muito relatado, e o que eu lembro muito de memória, 28% sintomas de ansiedade.
considerando que a média da população geral é 9%, quem pegar corona ter 28% de chance de desenvolver sintomas de ansiedade, 3 vezes mais, é muita coisa, né? Muita coisa, nossa. Então, a gente tem alguns prejuízos, infelizmente, neurológicos bem significativos. Faz parte, né? Esses estudos continuam, né? Esses estudos continuam. Com várias populações, né, tia? Com quem ficou assintomático, com quem apresentou sintoma mais relacionado à perda de olfato e paladar, porque aí começam o entendimento de subpopulações dentro que pegaram o Covid. A Kátia está perguntando aqui, ó, se você pode falar de sequelas de longo prazo, daqui a uns 10 anos pode aparecer alguma sequela para quem pegou o corona? Amo. Muito perguntinha de aluninho. Kátia, amor da vida da Pro, se soubesse, já tinha ganhado na Mega Sena, né, rica, o que vai acontecer daqui a 10 anos? Esse estudo da Unicamp que saiu, Kátia, verificou essas sequelas 60 dias depois. Então, não foi uma coisa tão transitória, né? 2 meses depois do cara pegar corona, ainda apresentava desregulação de humor. A gente chama, às vezes, de encefalopatias. São doenças relacionadas na altura do encéfalo. Pode ser dor de cabeça, pode ser um cansaço mental, pode ser... A Vivian disse que ficou mais nervosa, teve muita dor de cabeça na parte da ATM, que é exatamente nessa parte que você falou aqui, né? Então, aqui a ATM, quem entende muito melhor disso é meu pai, no caso, né? Uma articulação aqui. A galera do bruxismo, geralmente, né? A galera tem, às vezes, acorda com dor aqui na ATM, que é têmporo também, é um pouquinho na parte temporal, a ATM, né? Mas eu acho que pode... Aí é difícil saber se foi o corona ou se foi o próprio momento de tensão dela, e ela já tem esse ponto de tensão mais relacionado, é muito comum esse ponto de tensão na ATM, então é difícil também a gente estabelecer o que será que foi o corona, o que será que foi a situação que a pessoa passou. É tudo junto, na verdade, é tudo gente. Junto, na verdade. Não tem como dissociar. É um momento estressante que a pessoa passou, longe de familiar, enfim, N coisas e comprometimentos biológicos, mas esse prognóstico daqui a 10 anos, só daqui a 10 anos a gente vai saber. É isso aí, é tudo muito desconhecido. Se você né? souber, o canal está aberto aqui, você pode vir aqui falar. Já põe um número aí. Em primeira mão, um furo de reportagem. Aqui, ó, daremos aqui o anúncio. Daqui a 10 anos estaremos... 3 pontinhos. Pois é. Ô Fê, diz uma outra coisa para a gente. Como é que estão as orientações de equipamentos de saúde disponíveis, unidades de saúde e os centros de acolhimento? Perfeito. Como é que a gente está vivendo isso agora? Fala. Pensando um pouco em saúde mental, então aqui a gente está tendo, né, uma conversa solta, mas pensando, então, por esse lado de sentimentos, emoções, né, pensamentos, pensando um pouco pelo lado da saúde mental, muita gente foi afetada pelo corona. As pessoas que contraíram o vírus, as pessoas próximas das que contraíram o vírus, as pessoas que tiveram que sair para o trabalho. Eu tenho muitas amigas que trabalham em equipamento de saúde, em CAPS, né, nos centros de atenção psicossocial, nos NASF, enfim, em vários equipamentos de saúde, e as meninas não pararam. Então, naquele auge da pandemia, que todo mundo tinha medo de sair de casa, que a gente prendia a respiração na farmácia, eu ia na farmácia, a pessoa passava do meu lado, eu prendia. Olha que cada coisa, né, que a gente elabora de estratégia. Acaba associando mesmo. Não, e cada coisa que a gente elabora de estratégia, mas para se conformar, mas que na verdade não. Uma mudança de comportamento mesmo, é aquilo que a gente estava falando, a gente quebrou, a gente teve uma quebra muito forte, agressiva, né?
Imagina, naquele momento, eu tinha amigas que estavam pegando metrô, ônibus, naquela fase que ninguém estava entendendo o quanto era perigoso, que a gente morreu a primeira pessoa, todo mundo, puta, morreu a primeira pessoa, gente. Também era esperado esse comportamento da gente acabar habituando com o número de mortes e sequelas. Tem uma hora que a presença do estímulo já não evoca a resposta, você faz uma habituação, você acaba tipo, então, né? Quantos morreram assim, hoje mesmo? Mas só 123? Há muitos anos, 140. Há muitos anos eu comentava isso sobre a guerra no Oriente Médio, né? É muito louco pensar nisso, é muito louco. E aí, assim, várias pessoas sendo atingidas de diferentes formas, é isso, familiares, gente que perdeu, estava com o pai, passou 2 dias, o cara contraiu o corona, não pôde ver o pai morreu, não conseguiu fazer... Nada. Né? Não conseguiu despedir, isso é muito forte na psicologia, né? Se você não consegue realmente fechar um ciclo, se você não consegue materializar uma perda. Então, esse começo foi muito assustador e causa impacto na saúde mental, no bem-estar de quem pegou, de quem estava perto de quem pegou, de quem ficou assistindo. Eu fui super influenciada pelo excesso de notícias. Eu tive uma semana muito ansiosa pela quantidade de notícias que eu estava vendo. Eu acho que o mais importante é, nesse momento, a gente ainda vai amargar uma quarentena mais um pouco, tá? Um tanto quanto, não vai ser rápido. Carnaval, por exemplo, gente, já pode ir realizando, que não vai estar tendo, entende? Ou então, se você quiser, né? Mas, enfim, eu acho que nesse momento é cada um ser capaz, e aí talvez a gente comece a entrar numa área de autoconhecimento, né? É cada um ser capaz de identificar se está passando por alguma mudança de comportamento, pensamento ou sentimento que está causando um incômodo a ponto de causar algum sofrimento. E aí as pessoas que têm mais rede, né, tem uma rede mais estruturada, tem família, conseguem às vezes desabafar. Mas assim, quem não tem essa rede de apoio ou quem quer procurar uma ajuda especializada, várias faculdades de escola que oferecem o curso de psicologia particulares, então a gente tem a PUC, a gente tem a Unip, a gente tem a Uninove, a gente tem, acho que o pessoal da Anhanguera estava fazendo algumas coisas também, a gente tem o HC, o Hospital das Clínicas, toda faculdade que tiver cursos de saúde associado, especialmente o curso de psicologia, estão oferecendo, elas oferecem já, normalmente, em momentos pré-pandemia, elas já ofereciam serviços de atendimento psicológico, mas agora na pandemia elas estão fazendo um esforço para realmente atenderem população que entende que está passando por algum tipo de sofrimento. E aí existe telefone, tenta, quem tiver, de repente, com essa inquietação mesmo, essa coisa que está sentindo, que precisa dividir, que está ansioso, está com dificuldade de dormir, muita gente mudou a alimentação, muita gente está fazendo várias atividades que quando estava fora de casa não precisava necessariamente fazer ou entrar em contato. Muita gente morando junto ao mesmo tempo. Então, quem está passando por algum sofrimento, procura, joga rapidão naquele site maravilhoso, Oráculo de Pesquisa, joga rapidinho ali, atendimento gratuito psicológico. Vão aparecer várias dessas faculdades particulares, e às vezes, dependendo, se você colocar seu CEP, você consegue até identificar outros centros de atendimento, inclusive por telefone, inclusive se você não quiser se expor, vídeo, né? Por vídeo. Então, eu acho que a ideia é não sofrer sozinho, né? É tentar dividir. Se você não tem veículo de dividir com alguém perto,
procura um profissional, que existe tratamento gratuito atualmente, relacionado ou não com a Covid, tá? De repente já era uma questão anterior e a Covid só deu uma aceleradinha, né, no processo. Não importa, né? Na verdade, não importa. Exato. Acho importante, que a gente sempre fala aqui, é importante você escolher se tratar. Isso é o mais importante. Não importa de onde veio, não importa quanto tempo, não importa. Né? Acho que esse é o mais bacana. E agora quem é? O Daniel tem uma pergunta para fazer? Só uma observação, o Celso Rafael acabou de colocar no comentário, psicologiasemfronteiras.com.br, psicólogos gratuitos em São Paulo. Gratidão pela contribuição, Celso. Bacana, né? Meu aluninho da Vergueiro, querido representante de sala. É isso, eu cheguei a passar para a turminha dele um outro link também, que se perdeu em algum momento no histórico do meu computador, mas que você faz essa associação por CEP, pela região que você está, e qual é o centro de atendimento mais próximo, que é muito legal também, né? Que legal. Então, se tratem, pessoal, porque, assim, a disponibilidade dos equipamentos rola, precisa procurar, mas eu acho que é muito isso que a Tiani estava falando. É a disponibilidade, primeiro, do indivíduo em querer ir buscar o tratamento. E não é querer puxar a sardinha para o nosso lado aqui do Florescendo Ser, mas se você entrar no nosso canal do YouTube e ver as lives, né, dá uma olhada nas lives com os convidados e nas lives que a gente também faz do Conversando na segunda-feira, a gente fala sempre da autocura, né? Então, assim, todos os tipos de tratamento, todas as coisas, todas as técnicas, todas as práticas que a pessoa pode fazer, lógico, algumas têm custo, mas tem muitas que você pode fazer você mesmo. Então, assim, tem muito conteúdo, muita orientação ali que você pode... A meditação, né? A gente teve já algumas lives sobre meditação. Tem muita. Sobre aromaterapia, enfim, tem várias, né, Nilvana? O Antônio Sérgio, que é psicanalista, que é diretor de um CAPS, que também pegou corona nessa situação. Né? Mas ele colocou uma coisa que a gente até comentou na primeira vez, eu acho legal a gente retomar. É importante a gente compartilhar, é importante a gente conversar, é importante buscar ajuda. É importante, se você tem alguém que você conhece, que você sabe que a pessoa vive sozinha, telefona. Tem uma irmã, uma prima, um amigo mais velho, que você quer conversar, procura. Isso pode fazer uma grande diferença. Muita diferença, total diferença, na verdade. Essa é a história da rede, né? É isso mesmo, você vai criar essa rede. O que eu quero perguntar, na verdade, pega um pouco isso, né? Que assim, quanto o fato de a gente ter consciência desse momento que a gente está vivendo individualmente, coletivamente na casa, no prédio, na cidade, no país, no mundo, né? Quanto o fato da gente ter consciência disso, parar e pensar no que está acontecendo, pode ajudar a gente. Então... Esse assunto da consciência tem sido meu novo crush. Só antes de você falar, tem um comentário aqui que o Vitor Felizardo fez, que foi muito engraçado. Você está falando dos sintomas do corona, ele falou, quero matar meu chefe todo dia. É o corona? O Vitor, ele é piadista, entende? Eles acham... Mas acho que tem a ver com essa coisa de a gente entender o momento também, né? Total. O Vitor é super... Aliás, Vitor, por que você não estava na minha aula ontem? Aquelas loucas. Estava assistindo Corinthians. Estava assistindo Corinthians, que eu sei, mas tudo bem. E perdeu, né? Desclassificou. Eles acham que porque eu tenho 100 alunos por dia, que eu não guardo o nomezinho dos bonitinhos, né? Vitor, várias coisas que eu acho que encostam com algumas falas que eu tive, e eu acho assim, existe um momento que a gente está passando, que é esperado que a gente esteja um pouco mais à flor da pele em relação às nossas emoções. Então, e também tem um comportamento, né, aprendido, que a gente tem muita necessidade de achar o vilão, né? O corona, maldito, o corona, né?
Ai, a cocaína, você materializa uma coisa, né? Você materializa e você acha o vilão. Então, Vitor, a gente está passando por um momento vulnerável de saúde em geral, saúde física, mental, que não dá para separar, né? É uma saúde só, na verdade. Natural a gente começar a ter mais agressividade e querer focar, querer usar, né, querer ter alguém ali para mirar a agressividade. Aí pode ser o chefe, pode ser o companheirinho, né, pode ser aquela pessoa que está do seu lado, você não tem mais com quem brigar, vai começar a brigar. Aí também é legal, ao invés de olhar para o outro, Vitor, olha para você. Pensa o que está acontecendo, porque o outro vai ser mais difícil de mudar, mas agora você, né? O quanto você está se tornando vulnerável a se deixar agredir, a se deixar diminuir. Então, Vitor, é com você mesmo, tá, gatinho? É claro que no momento de... Então, aproveitou a pergunta e falou, então, Vitor, vem cá, né? Senta aqui. Senta do lado da tia, que a tia vai explicar. É isso. A gente quer, é muito louco, né? Como a gente quer uma pílula mágica. Então, a gente quer assim, beleza, tomou, passou. Tô com e isso acaba entrando muito na nossa dificuldade de assumir doenças mentais. Acho que eu cheguei até a falar alguma coisa parecida na live passada. Todo mundo tem muita tranquilidade de falar que tem diabetes, que tem hipertensão, mas todo mundo tem muita dificuldade de falar que tem ansiedade, que faz tratamento com medicamento. Eu vou no psiquiatra. Ah, a pessoa te Nossa, olha, você é louco! Ele vai no psiquiatra, olha lá. Isso assim, né? Mas é engraçado, né? A pessoa vai no psiquiatra, é uma olhada, mas ela toma tarja preta, nem é tão olhada. Ai, aquela aí toma tarja. Qual é o nome dessa tarja preta que você toma? Tô precisando de um negocinho. É louca essa relação, né, que as pessoas fazem. É muito, e eu acho que é isso, é porque as pessoas têm muita necessidade, a gente é muito imediatista, as pessoas, eu falo como se eu não me incluísse, a gente tem uma necessidade muito imediatista. Aliás, até tem uma base biológica para isso, né? A gente é muito viciado em dopamina, que é um neurotransmissor que libera muito motivação, prazer, só que é uma coisa efêmera. Então, a gente quer resolver, quer ter aquele prazer momentâneo, beleza, pronto, acabou. Se você vira e fala para o cara, então, você vai ter que fazer um exercício de respiração durante 2 meses, todo dia, daí já começa, eu vou ter que gastar energia, eu vou ter que pensar em entrar em terapia e conversar, e pensar sobre as coisas que eu penso, em pensar sobre as coisas que eu sinto. Aí as pessoas já começam a ter mais dificuldade de se enxergar, também porque as pessoas só vão à procura quando o negócio já deu uma estourada, né? A gente não faz uma coisa preventiva, ficar bem consigo mesmo para não adoecer. A gente espera adoecer para procurar o que a gente tinha que ter feito. A gente fala, vem para cá, ó, vem para o Florescendo Esquerda que você vai ficar melhor. É muito louco. E aí, atualmente, eu ando desbravando essa área, porque eu inventei moda de fazer uma especialização que está acabando comigo, mas eu estou estudando um pouco consciência. E, gente, assim, é muito louco, porque... pensando na minha área, né, quando a gente recruta estruturas específicas e forma caminhos específicos, inclui emoção, inclui moral, o que está certo, o que está errado. Então, a nossa consciência agora de 2020 não é a consciência que a galera de 1920 tinha. A gente tem outra consciência. E a gente tem outro acesso também, né, a informações, a entendimento, mas é uma coisa muito, que eu ainda, nas minhas aulas, eu falava muito sobre consciência ligada à parte mais externa do cérebro, né, ao córtex. Porque quando a gente ouve e processa, realmente foi o córtex auditivo. Quando a gente enxerga a imagem, foi o córtex. Eu tinha essa visão muito... E aí eu comecei a estudar e eu comecei a ver a importância do autoconhecimento, do self.
da galera que fala do self. Então, você entender, primeiro, assim, tá, estruturas neurais, mas o que aquele estímulo falou para você, que teve uma bagagem, que carregou uma coisa ao longo da sua vida. E consciência é muito louco, porque quando a gente está tomando consciência, a gente já modificou o nosso cérebro. O nosso cérebro modifica o que a gente percebe como consciência, mas nesse momento, a gente também modifica o cérebro. Então, nunca vai ser. Um aluno ontem me perguntou assim, muito bonitinho, professor, a gente é um robô? Então, você dá uma entrada de estímulo, a gente processa e responde. E muita gente continua categorizando nas aulas de neuroanatomia que o sistema nervoso é isso. Entrada de estímulo, processa e responde da melhor forma. Não, a gente não é um robô. Porque senão, toda vez que tivesse o mesmo estímulo, a gente responderia do mesmo jeito. E a gente não responde. O jeito que você respondeu na vez anterior muda o jeito que você vai responder agora. Que vai mudar o jeito que vai responder na vez futura. Que você vai passar por experiências emocionais que vai mudar o jeito que você vai agir daqui a 10 anos. Então, consciência é uma parada muito... É uma coisa que a gente fala muito, Fê. Muito, muito, muito. Eu acho que existem algumas questões, assim, a gente tem alguns recursos. A meditação, por exemplo, a yoga, a Access, tem vários recursos que favorecem para que você, pelo menos, viva o momento presente, estando presente. Só o fato de você viver cada momento já te dá uma outra relação com você mesmo, né? Já te dá uma outra percepção do que você está vivendo, né? É bem isso. E é aí que começa, talvez, uma aproximação com a nossa saúde, pensando na nossa saúde integral. Quanto mais a gente ganha autoconhecimento, autoconsciência de tudo, das nossas limitações biológicas. Eu não vou subir a escada correndo 3 vezes, porque eu vou ter dor, é o meu organismo, é o meu momento. Então, a gente tem que entender as limitações biológicas, psicológicas. A gente tem que entender que tem coisa que a gente consegue conversar, tem coisa que a gente não consegue. E, às vezes, tem que respeitar um pouco esse momento. E entender, acho que, nossas limitações sociais também, né? Tô com uma preguiça de ver o fulano. Não vai, amor, não vai. Porque na preguiça, entende? Não vai ser legal nem para você, nem para a pessoa. Então, eu acho que a gente tem que buscar cada vez mais entender o funcionamento do nosso corpo, ampliar isso. Uma coisa que a gente estava conversando, como eu respiro quando eu estou nervosa. Uhum. Esses dias eu estava tentando dormir e eu não conseguia dormir. E agora eu aprendi a fazer um escaneamento corporal, né? Então, você começa pela ponta dos pés, está relaxado, a perna, vai subindo batata da perna. Eu cheguei na mandíbula, minha mandíbula travada assim, ó. Aí eu pensei, não vou dormir nem a pau, né, gente? Olha como eu tô tensionando, coisas que a gente não para, áreas que a gente preocupa muito aqui, a gente preocupa, enfim, mas áreas que a gente não percebe que a gente está contraindo e a gente está... Então, tire esse momento para entender o funcionamento do seu organismo, né? O que teu corpo está falando para você? O que aquele ponto de tensão, né? Está associado com alguma coisa? O que está acontecendo? Acho que, então, é muito por aí que a gente tem que caminhar. E se conhecer depende da interação com o outro. Então, a gente não é uma ilha. Não dá para ficar numa ilha sozinho e querer... A gente cresce nas relações. A gente cresce... Na troca, né? Na troca. Na troca, exato. Ai, Fê, que maravilha.
Gente, já deu uma hora, você acredita? Ai, passou tão rápido, passou muito rápido, gente. verdade. Rápido. Olha, eu acho maravilhoso, porque assim, para a gente é muito gostoso. Ter você aqui é uma delícia, já falei isso. Ter, para quem não sabe, ter uma sobrinha aqui, nossa, mais gostoso ainda, né? Porque você viu crescer, você viu as escolhas, você está dentro dessa rede aí, né? Que vai empurrando, vai crescendo. Nossa, é maravilhoso. E aí, Fê, eu acho que é muito gostoso a gente ver que o nosso caminho, a gente está num caminho que a gente está se sentindo com leveza. Cuida do seu corpo, conversa com o seu corpo, olha para o seu corpo, né? Olha para o seu corpo, pensa um pouquinho antes das suas escolhas. É isso que eu quero mesmo? Isso é leve para mim? A gente fala muito isso. Isso é leve para mim? Se for leve, faça. Se não, não faz, né? Não faz. Já tem muitos pesos por aí para carregar, já está bom demais. Isso. A gente está muito nas amarras, né, sociais. A gente está passando por um momento ultra conservador, difícil. Muitas pessoas regidas muito pelo ódio. Eu acho muito louco isso. Gente que entra na internet só para xingar, assim, assuntos aleatórios. Você vai num site de um jornal, vê uma notícia que você entende que é contra o que você acredita, e você vai lá para xingar a galera. Gente, sinto muito, nesse momento que você está fazendo esse comportamento, você está danificando muito seu cérebro. Sinto muito te informar isso. É verdade. Você está danificando muito, você está fazendo rotas neurais muito negativas, evocando emoções que, na verdade, assim, tem emoções que nem têm um valor primordial. O medo tem um valor primordial de sobrevivência, esse vínculo de afeição, nós somos animais sociais, dependemos um do outro. Agora, tem sentimentos do tipo ciúmes. Não existe valor biológico primário para ciúmes. Não é legal você achar que aquela pessoa é sua, então ela só pode estar feliz com você, do seu lado, não pode estar usando outra roupa, não sei o quê. Não é importante ter inveja. Inveja, gente. E eu tô vendo, às vezes, um momento que as pessoas estão caminhando, ao invés da gente olhar um bem-estar coletivo, a gente está se agredindo, a gente já está passando por um momento difícil, mudando o comportamento e criando estratégias de uma hora para outra. Chegou pandemia e a gente ainda está agravando isso com algumas interações muito odiosas, assim, então não faça isso, gente. Faz muito mal para o cérebro. Isso, olha que legal isso, gente. Faz muito mal para o cérebro, que na verdade é isso, né? Eu não sei responder, então eu vou me defender, né? Muito! Eu vou me defender. E aí eu jogo, né? Eu jogo para cima de todo mundo. E acho que é uma coisa bem bacana. Entre em contato com você. Procura uma meditação, procura uma coisa que te relaxe. E assim, tira o tem que da sua vida. Né? Eu tenho tirado muito tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Torne as coisas um pouco mais leves. Né? Que vai ser uma grande contribuição para você. Sim, eu converso muito, tenho filho adolescente, converso muito sobre a questão da raiva, né? A raiva faz muito mal para você. Explodiu, acabou, não fica nessa coisa, né? São sentimentos que vão só te machucando, né? Muito ruim pensando em sociedade, muito ruim pensando em indivíduo também, faz muito prejuízo, a gente não precisa disso, a gente está num momento que uma das coisas que estão sendo jogadas na nossa cara é a necessidade da gente olhar para o outro. Então, agora, nesse momento, a gente tem que tentar ser o mais acolhedor possível com a gente mesmo e com o outro. Não vai ter como escapar, pessoal. O nosso caminho para um possível sucesso depois da pandemia, ele é um caminho junto.
eu falo novamente, a gente não está no mesmo barco. Tem gente que está em iate, tem gente que está em cima de uma canoa remando com a mão, tentando realmente sobreviver. Mas a gente não pode se conformar de estar todo mundo no iate se tem o cara na canoa se matando. Então, enquanto sociedade, a gente tem que caminhar junto, a gente tem que olhar para o nosso bem-estar coletivo, social, a gente tem que ter o olhar para o outro. E não está dando conta, pede ajuda. Pede ajuda. Gente, eu vou dizer que é uma delícia conversar com você, meu Deus. Adoro. Mais um assunto. Que gostou. Olha, eu queria agradecer muito a sua presença, a participação de todo mundo. Teve muito comentário, não deu para colocar tudo aqui. Então, depois, se você puder, visita lá na página do Face, que lá fica tudo registrado. Vai ver comentário dos seus alunos, muita gente adorando. Volta, Fê, enfim. Bonitinhos, um monte de gente falando as coisas aqui. Se você que está aí do outro lado gostou dessa live, compartilha com seus amigos. Compartilha, clica ali em compartilhar e manda para as pessoas. Olha só que papo interessante aqui. E não deixa de visitar a gente, nosso site, né? Saiba tudo sobre o Florescendo Ser, todos os nossos atendimentos, cursos, práticas terapêuticas. Lá a gente tem termomassagem com pedras quentes, barras de axis, reiki, mesa radiônica quântica, facelift energético, florais de Saint-Germain e muito mais. Muita coisa que pode ajudar você nesse tempo todo. A gente já está atendendo com hora marcada, com todo o protocolo, lá no nosso espaço, na Brigadeiro Luiz Antônio, 2344, a 200 metros do metrô Brigadeiro da linha verde. Se também você não está confortável para sair de casa, né, tá achando que a segunda onda está chegando, a gente faz atendimento online de reiki, de mesa radiônica, florais de Saint-Germain. E online também, gente, não são só esses atendimentos. Além das lives que a gente faz aqui de quinta e de segunda-feira, a gente tem... Não, as lives nossas, né? De segunda e quinta, a gente tem a prática de yoga com o Dan, toda segunda-feira, às 8 da noite. Tem o Brindando com Histórias, todas as quartas, às 8 da noite. Tem o nosso canal no YouTube, lá você encontra tudo separadinho. Se, puxa, não fiz a prática de yoga, não vi o Brindando de ontem, não vi a live da Fernanda, você vai lá no YouTube, tá tudo separadinho em playlist, aproveita, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações quando tiver alguma coisa nova subindo. E é isso, gente. Eu queria agradecer, um beijo bem grande. Tem aqui as propagandas da gente, o Brindando com Histórias toda quarta, às 20 horas. Né? Temos aqui, hoje à noite, estava esquecendo, hoje à noite a gente vai também conversar às 8h30 da noite com a Cristina Trevisan, falando um pouco sobre cristais e como pode ajudar nessa coisa da autocura também. Né? Temos um curso que a Cristina Trevisan vai falar hoje à noite também de um curso Introdução à Terapia Cristalina, que vai acontecer nos dias 12, 13 e 14 via Zoom, e é uma promoção que a gente está fazendo com a Cristina. Enfim, dado todos os recados, convite feito, sempre vamos chamar você de novo, com certeza. Assunto a gente estava conversando, dando uma ideia super interessante, a gente tem um projeto chamado Brindando com Histórias, às quartas-feiras. E a partir de uma história, a gente chama um especialista para dar a sua opinião sobre aquela história, né? Como que essa história se encaixa na nossa vida, que ensinamentos ela pode despertar para a gente. E aí eu já tá convidadíssima, já vou ter uma história bem bacana. Legal. Para estar nesse mundo lúdico juntas. Ai, legal, gente. Eu gosto muito, né, da gente conversar, a gente já faz isso em outros momentos. Vamos conversar bastante aqui, porque no Natal provavelmente a gente não vai se ver, não sabe? Não é? A gente vai fazer um Zoom coletivo, everybody. Exato. Mas é muito prazeroso para mim, eu quero agradecer demais o carinho de vocês, quero agradecer demais o carinho dos meus alunos, que são muito fofos comigo sempre, eu me sinto
nossa, plenamente realizada por tanto carinho que eu recebo assim, de pessoas que estão convivendo comigo, né, pelo menos uma vez por semana. Então, obrigada a todo mundo que estava aí. Se cuidem. Vou falar igual o Pedro, meu sobrinho, se cuida daí, que eu se cuido daqui. Falar igual o P, se cuida daí, que eu se cuido daqui. E quando passar o corona, a gente se encontra. É isso aí. Mas cuidem-se, gente. Beijo. Um beijo. Sempre um abraço. Obrigada, gente. Gratidão. Obrigada demais. Obrigada, Bem Mi. gostoso. Obrigada, gente. Obrigada. Beijão. Beijo.